Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais essa meditação do Tornar-se Presente. Oi, Claudinha. Então, sejam todos bem-vindos, boa noite. Estamos aqui para mais uma semana onde a gente vai estar podendo falar, né, do céu astrológico e também do calendário da luz. Boa noite a todos. Esperando aqui para a Lígia entrar. Entrou. Sérgio. Opa! Opa, peraí que eu virei aqui. Não, é porque eu vi que você estava dizendo esperar para... Eita, o que houve aqui? Ó? Peraí, deixa eu ver. Opa, voltou! Porque ouvi você, eu entrei, eu ouvi você falar. Oi, pessoal, primeiro. É, eu vou esperar a Lígia entrar. Aí eu fui escrever, já entrei. E aí entrou para. Eu acho que eu virei a câmera para o outro lado. Tudo certo. Isso é o de menos. Se a internet estiver boa, é maravilhoso. Exatamente. Bem-vinda. Acho que tá. É. Ah, mas, assim, tá armando uma chuvarada aqui, né? O meu ainda vai demorar muito até subir a serra. Uhum. Mas aqui Vamos. tem trovãozinho ao longe, assim, chegando. Hum, Vamos lá, então. Que... Sim. Só Não, lembra... só lembrando, É, o que né? eu ia lembrar. Então lembre você. Então, pessoal, a gente vai ter nesse domingo, dia 8, às 18 horas. Às 18 não, 18 é hoje. É, às 20 horas, domingo, dia 8, às 20 horas, com cachorro latindo e tudo. Nós vamos, eu e o Sérgio, vamos fazer as previsões para 2025. A gente vai fazer uma análise dos trânsitos de 2025, para que a gente possa se localizar e entender melhor diante de um ano que promete ter muita coisa diferente. Então, a gente vai conversar. Então, às 20 horas, venham, convidem quem vocês quiserem, né? Que a gente vai estar aqui fazendo esse trabalho. Nesse ano que voou. E o outro Nossa. parece que tem cara de apressadinho também. Ai, Então, meu Deus, socorro. isso. Então vamos lá. Está na horinha nossa, né? Então, assim, ó, gente, a gente sempre, né, constrói um tema de trabalho pessoal, porque eu estou falando isso porque tem muita gente nova. Então, que pode até ver depois também. A gente constrói um tema de trabalho pessoal toda semana baseado no céu de hoje, segunda-feira, às 18 horas, do céu astrológico. Então, a gente está com o céu nesse momento, assim, aqui no hemisfério sul, tá? O tema que a gente elabora acaba contemplando também o hemisfério norte, tá? Então, para quem está lá. Então, o Saturno se encontra em Peixes, em conjunção com o meio do céu, em quadratura com o Sol e quadratura com Mercúrio. Esses dois últimos, o Sol e Mercúrio, estão em Sagitário. Além disso, Netuno se encontra em Peixes, fazendo quadratura com a Lua em Sagitário. Júpiter em Gêmeos, quadratura Saturno. O que eu queria comentar com vocês? Saturno é a energia, uma coisa também assim que é bom sempre sublinhar, o que aparece no céu constelado é uma sinalização do que está sendo ativado dentro da psique de todos os seres humanos naquele período. E a gente precisa compreender isso. Não é aquilo lá do céu que está determinando nada. Fica ativada essas forças dentro da gente e a gente tem a capacidade de fazer o que quiser com elas. Então, tá? Saturno é a energia dentro de nós que diz assim, ó, pessoal, como se Saturno estivesse falando, calma, devagar.
Você se organizou, se estruturou internamente ou externamente, se for necessário também, para realizar o que você deseja? Você quitou os seus débitos de consciência, conscienciais? Se você não fez isso, eu, Saturno, criarei obstáculos e culpas para você se dar conta disso tudo e fazer o que você já devia ter feito e não fez. Ele é como se fosse aquele que vai checar se a gente deu conta das nossas responsabilidades objetivas e as mais profundas também. Mas veja, se você, então, dá conta, agora que eu estou te mostrando através dos obstáculos. No entanto, pessoal, a gente tem uma quadratura de Netuno com a Lua nesse céu também, como eu disse, e a Lua é o nosso corpo emocional, não é? Então, esse aspecto fala de uma certa tendência, ou ativa uma tendência dentro de nós, a inconsciência sobre certos temas, entre outras coisas, tem outros significados também. Por isso, então, o tema de trabalho a partir de hoje, que é extensivo até domingo próximo, na segunda tem outro tema, diz assim, olha, muitas vezes o caminho certo, aí prestar atenção nessa palavra certo, que eu vou falar dela daqui a pouco, está bloqueado por culpas inconscientes. Aí nós temos um comentário no nosso texto que diz: conhecer o Dharma não significa realizá-lo. A psique, a nossa psique, né, necessita autorizar essa realização através da quitação pelo ego das dívidas posturais que se obteve nessa vida ou em outras que a gente ainda está trazendo, que a gente ainda está sob a influência dessas dívidas, tá, gente? Então, eu acho que esse texto está claro, mas de todo jeito, a gente sempre comenta mais um pouco, então lá vou eu. O, o, o caminho, a intenção, o projeto, enquanto meta para nós, ele pode, apesar de estar alinhado com o nosso Dharma, que isso que é o conceito de certo para nós, alguma coisa que a gente está fazendo, que a gente quer fazer, que está alinhado com o Dharma da pessoa, com o propósito do que ela veio fazer aqui, né? Então, apesar de algumas vezes aquilo que a gente deseja realizar estar alinhado com o nosso Dharma, com o nosso self conhece o nosso Dharma, tá, pessoal? O self é o centro aqui da nossa psique, sabe? Mas a gente não está conseguindo ainda realizar aquilo, e muitas vezes a gente não entende por quê. Esse certo, como diz o texto, o Dharma está certo, mas é porque nós temos dívidas posturais a quitar, e a gente precisa fazer isso. A quitação pelo ego, pelo nosso ego, acontece quando nós temos consciência de um processo de transformação em nós que ele é necessário, quando a gente tem consciência que a gente precisa transformar alguma coisa. E não só ter a consciência de que a gente precisa transformar, mas a gente se entregar, sabe, a essa transformação, a esse processo. E a gente vai precisar exatamente porque nós estamos trazendo conteúdos de alma que demandam essa integração. A nossa alma é um grande arquivo que guarda todas as nossas memórias de todas as nossas vidas. Então, às vezes pode acontecer, por exemplo, minha gente, que nós guardamos potências que nós não nos dedicamos a desenvolver, por isso nós não sabemos que temos essas potências, nós não usamos essas potências, né? E a gente acaba que a gente se manifesta apequenadamente, nos manifestamos menores do que nós somos de verdade. E isso, por exemplo, se constitui uma autotraição. Essa autotraição, no nível profundo, produz culpa, porque a gente não está se assumindo diante da vida. Bom, nós também temos, minha gente, como nós sabemos todos, eu acho, padrões de medo, de imaturidade, de egocentrismo, de ressentimentos, de agressividades, de inseguranças, que nos levaram, e ainda provavelmente levam, a ações e atitudes em que o nosso ego, ele fica dissociado do lado do nosso self, do nosso Dharma, na verdade, e não se dá conta que está dissociado.
e está dissociado e fica fazendo aquilo e repetindo aquilo. Esses padrões todos, tanto do desconhecimento de nós mesmos, quanto de coisas que a gente está trazendo, eles podem ter sido tão reprimidos dentro de nós, aquela coisa, sabe? A gente às vezes não tem tanta consciência, mas tem um movimento de não quero tocar nisso, tenho medo de não saber lidar com isso e eu prefiro não tocar, né? Tanto se fez isso para trás, por isso que a gente fala tanto na Terra de Judá da importância da gente sentir o que as emoções e não ficar pensando, porque o pensando fala assim, não vou tocar nesse assunto, né? E aí isso faz com que os padrões nossos que precisam ser quitados, eles fiquem inconscientes, a gente não sabe que tem. E eles, sendo inconscientes, a gente não sabe que tem, mas eles continuam impedindo a nossa realização desse nosso propósito maior, que é o nosso Dharma. Então, a elaboração emocional, na verdade, desses aspectos, pessoal, é o passaporte para a nossa realização. Bom, e eu só queria lembrar, em última instância, também, que o propósito maior, geral e abrangente de todo ser humano é nos tornarmos amplamente conscientes, ou seja, nos tornarmos amor em manifestação, porque em potencial a gente já é amor, mas a gente não sabe manifestar esse amor, na verdade, senão a gente não estava no mundo como ele está. Então, eu só estou relembrando isso, porque a gente fala isso toda hora na Terra de Judá, né? Exatamente porque Judá é a divindade do amor, a Terra de Judá é a terra do amor, mas isso não é uma utopia, isso eu acho que é digamos, um conceito espiritual talvez o mais verdadeiro de todos, né? Então, a inconsciência, gente, e a permanência na presença desses padrões e dessas posturas desviadas, sabe, do nosso self, às vezes por várias encarnações acontece, fica tudo guardado aqui no arquivo da nossa psique, elas geram essas culpas inconscientes, né? Porque a nossa psique, a nossa alma sabe que a gente está carregando tudo isso por dentro. E com culpa, nós não nos autorizamos, culpa consciente ou inconsciente, hein? Qualquer uma delas, a gente não autoriza a nossa realização. A nossa psique, ela mesma, vai atrair impedimentos, né? Que é o tal do Saturno, que a gente estava falando antes, né? Já que a gente está querendo passar de ano sem ter estudado e sem saber a matéria. Não dá. Então, a gente vai atrair impedimentos para que a gente se dê conta disso tudo, e esse é o processo natural e normal da vida para todo mundo. Ninguém escapa disso, não adianta reclamar. E essa semana, esse processo todo está muito intensificado, e é importante a gente saber disso. E por quê? Porque o que eu vou convidar vocês é que e a mim também, né? Que diante dos obstáculos objetivos, a Rosa também, todo mundo, o Sérgio que deve estar vendo a gente, o Mário, a Rê, enfim, para que a gente nessa semana, sempre é isso, né? Mas nessa semana, diante dos obstáculos objetivos, porque isso vai estar mais intensificado, é para a gente parar e se dedicar. Quais padrões e culpas inconscientes podem estar atuando em nós para que a gente possa transformá-los? Se for difícil fazer isso, porque eles são assim, inconscientes, e a gente não está conseguindo lidar, a gente só não está conseguindo fazer alguma coisa, a gente já, sabe, refletiu tanto, por que será que eu não consigo realizar isso, que eu sei que é importante para mim? Peça ajuda. E se você souber também que tem alguns desses padrões, peça ajuda nesse momento. Esse é um excelente momento para a gente investir. Aí ajuda é terapia, mapa astral, é um bom tarô, um xing, um trabalho corporal, uma dança de 5 ritmos com a Rosa. Enfim, uma conversa com alguém que tenha uma sabedoria profunda. Existem muitas opções, pessoal. Só não dá para a gente permanecer confuso ou confusa, inconsciente, se iludindo, só reclamando, né, com uma desculpa qualquer frente aos obstáculos. Bom, e lembrando que a gente está com Saturno em Peixes até março de 2025, e ele expressa a nossa responsabilidade psicoespiritual de atuar para que a gente mesmo possa crescer.
Bom, não é pouca coisa. É porque eu acho que a gente está sendo convocado para fechar esse ano, né, com um avanço para poder chegar em 2025, que a gente veio esse ano todo sendo pressionado para trabalhar, um pouco mais em dia com os nossos débitos, para que a gente possa estar mais livre, né, inclusive. Então, eu acho que o tema astrológico esclarece o texto do hexagrama do I Ching dessa semana, do nosso calendário da luz. Lembrar ou explicar para quem está chegando agora que a Terra de Judá tem um calendário, a gente criou um calendário, que a gente chama de calendário da luz, que é completamente inspirado no I Ching e que nos revela ou decodifica as mensagens que a luz cósmica está trazendo para nós, através dos hexagramas. Então, o hexagrama dessa semana, ele é vento sobre céu. E aí o texto dele é assim, ó, pessoal. Eu acho que, na verdade, é um diálogo, como vou comentar com vocês, entre o tema astrológico e ele. O sucesso foi atingido. Porém, é bom contentar-se com essa realização. Não é tempo de querer mais. Tampouco vangloriar-se de tal sucesso, sob pena de viver o infortúnio. Eu acho que o I Ching nunca está querendo dizer para a gente ficar aquém do que a gente pode, mas ele vai pontuando as energias dos processos para que a gente possa se orientar também. Então, o que eu entendi desse texto aqui? Que nesse momento é preciso que a gente tenha lucidez sobre a gente mesmo para saber a diferença entre a gente ter chegado no nosso ponto de realização compatível com aquilo que a gente está conseguindo ser agora. E se a partir disso a gente ainda quiser mais, isso é desejo do ego, apenas do ego. Eu acho que está alertando para a gente descobrir esse limite. Eu acho que é mais ou menos assim, ó, que nesse momento há uma necessidade da gente poder perceber o seguinte: eu tenho desenvolvido condições internas e instrumentalização objetiva para conquistar isso aqui que eu conquistei. Então, eu conquistei porque eu tenho mérito da minha alma, eu tenho mérito anímico para essa conquista até agora. Mas para ir além, eu reconheço que eu preciso me trabalhar mais por conta de débitos de alma que eu percebo ou desconfio que eu ainda tenho comigo. Para conquistar o direito legítimo da alma de ampliar a minha realização e não atrair aquilo que o texto chama de infortúnio. Então, eu acho que não é dizer que a gente tem que se conformar com o mínimo ou com o pouco. Oh, meu Deus, teve alguém aí que levantou a cabeça, botou a orelha para ouvir melhor. Não é, viu, querida? Para a gente se conformar com o mínimo, não é isso. Mas essa continuidade, sabe? A gente está se trabalhando para que a gente vá conquistando cada vez mais dentro desse processo de quitação de débito, desenvolvimento da nossa consciência, e a gente, então, conquistar, a nossa alma autoriza a conquista e a gente pode festejar o que a gente conquistar. E também aprender a festejar o trabalho que a gente está fazendo para conquistar mais. E não ficar na amargura, né, de não reconhecer o que já conquistou e avançou e ficar achando que tinha que ter mais, tinha que ter mais. Calma, o negócio é não estagnar, não parar. É isso. Tá Não é ótimo. pouca coisa. Não, E vamos lá. e vamos lá, porque eu acho que é impressionante essa sequência, tanto do calendário da luz quanto do céu, como tem uma linha, né, que vai fazendo a união de tudo. Então, agora vamos trazer a presença, o corpo, soltar para que a gente possa tentar e abrir todos os nossos sentidos para que a gente possa profundamente entrar num silêncio onde deixa tudo isso pousar e trazer só
essa inspiração e essa expiração. Então, peço para vocês fecharem os olhos, respirarem confortável, perceberem o corpo e simplesmente se entregar a esse silêncio interno, não importa muito o que está acontecendo fora. Eu vou ler a nossa invocação. Eu me convoco à prontidão, com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do Espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague o amor aos quatro cantos onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam nossos esforços.
gente possa trazer a clareza e a verdade no nosso caminho. A luz aqui acabou, o trovão Eu chegou. vi. Quer dizer, eu vi agora, quando eu abri os olhos, eu vi você escuro. E eu terminei um pouquinho antes, porque eu estava com medo do no break acabar. Mas Fez bem. obrigada, Ah, obrigada, que Lígia. volte logo aí. Daqui a Não, pouco vai cair aqui já também. voltou, já voltou. Ah, que bom, que bom. Então, pessoal, muito obrigado por tudo. Obrigado, Rosa. E olha, que a gente possa viver essa semana conquistando muitas autorizações da nossa alma, da nossa psique. Então, continuamos juntas. Domingo, dia 8 às Às 20 8. horas, vamos conversar sobre 2025. Oba, Tá bom? beijo, Beijo, beijo. Tchau, gente. tchau.